Então, iremos dar continuidade a Mishnah, no Daf Rei Amud Aleph. Fala Mishnah, En Haedim Nasim Zomemin, Ad Shiazimu et Atzman, Keitzad, Amru Meidinanu Beish Peloni, Sharaget HaNefesh, Amru Lahem, Heyach Atem Meidin, Shareh HaNeherag Ze, O HaHoreg Ze, Hayayimanu Betohayom Bemakom Peloni, Neluzomemin. Ou seja, como você descobre que era mentira? Como você sabe que era mentira? O que os testemunhos eles devem falar? É mentira. Qual é o testemunho deles então? Como eles sabem que isso aqui é mentira? O cara tá falando, Reuven matou Shimon. E aí vem as testemunhas, né? Como eles se tornariam zomemim? Quando os outros vêm outras duas e falam, vocês estão mentindo. Mas como eles sabem que eles estão mentindo? Ou seja, qual é o argumento? Como eles sabem? Como vocês sabem que as testemunhas estão mentindo, que ele não matou? Acho que uma das alternativas seria o outro estar vivo, né? Não, mas aí não precisa de testemunho, tudo bem. Aí já é outra coisa, aí já é difícil. Se o cara próprio vem vivo, aí realmente já... Aí não a gente se baseia em si, é um fato, né? Uhum. Mas como as outras testemunhas poderiam testemunhar, quer dizer, qual seria o argumento deles? Como eles sabem que Reuven não matou Shimon? É porque se não sei, porque nem a palavra serve, porque a palavra tem que ser considerada verdadeira, né? A primeira palavra, a primeira coisa que fala. Mas isso, agora estamos falando das outras duas testemunhas vieram. Uhum. Então, dos segundos testemunhas que vieram testemunhar que as primeiras testemunhas são testemunhas falsas. Uhum. A pergunta é de onde eles sabem que elas são testemunhas falsas. Até agora a gente não entrou... As duas primeiras. As segundas estão falando que as duas primeiras são falsas. São falsas. Certo. A pergunta Mas a gente nem entrou se as duas segundas são... mas aí, tudo bem, essa é uma outra questão. Aí é uma outra pergunta que nós iremos ver. A Torá, ela confia nas últimas duas. Uhum. A gente vai ver isso daqui, na realidade, porque é justamente isso que a Gemara está nos dizendo, que a Mishnah irá nos ensinar na realidade. Uhum. Porque, então, mas qual seria o argumento das duas? Eles estão mentindo. Por que eles estão mentindo? Como vocês sabem? O que eles podem argumentar? Eles podem argumentar ou que... Agora, tudo bem, eles podem até argumentar, você acabou de falar, que eles podem argumentar que o cara tá vivo. Então tá bom, eu vou falar, mas não que o cara veio vivo. Eles vão argumentar, o cara tá vivo, a gente viu ele vivo. Então não é possível que ele tenha... Esse é um argumento. Outro argumento pode ser que a pessoa que vocês... Esse é o Reuven, que vocês estão argumentando sobre ele estava conosco. Uhum. Ele estava conosco. O outro argumento é, vocês estavam conosco. Então vocês não poderiam ter visto. Exatamente. Uhum. Porque senão não tem como eles vão testemunhar. Na verdade, como eles iriam testemunhar ele está mentindo? Como você sabe que ele está mentindo? Uhum. Sim. Então, sempre, na verdade, um caso para você testemunhar contra, enfim, né? Alguém está testemunhando, esses caras deu emprestado para ele dinheiro. Aí vem outras duas, não, ele não deu emprestado. Como vocês sabem que ele não deu emprestado? Né? Então, quer dizer, a gente tem que ter algum dom, vocês sabem, enfim, que ele não deu emprestado. A resposta é, enfim, ou que... Aí a questão do tempo, do horário e local. Uhum. As segundas testemunhas falam ou que esse cara estava com, enfim, o réu, né, o morto, vamos falar assim, o credor, enfim, ele estava conosco, ou que a pessoa que tomou emprestado, o cara que matou, no caso, estava conosco, ou que as testemunhas estavam conosco. Se eles testemunham, agora, isso que fala a Mishnah, se eles testemunharam sobre... o sujeito, que é o sujeito do caso, os dois sujeitos do caso, né, que é o assassino e o assassinado, o credor e o tomador do empréstimo. Aí não é zomemim. Aí não tem a lei de zomem. Aí é 2 contra 2 e aí fica numa situação, na verdade, que é um embate, né? Embate, se fala? Embate que não tem uma situação que, na verdade, não vai ter uma saída. Uhum. Aí, enfim, uma situação que é 2 contra 2. Se eles testemunham sobre o credor ou sobre o tomador do empréstimo, se eles testemunham sobre o assassino ou assassinado, que da onde eu sei que ele está, que não é possível que vocês viram o cara matando porque o cara está vivo, né? Ou a gente viu o cara vivo depois do tempo que vocês testemunharam que foi a morte, o assassinato, ou que eles falaram, a gente não é possível que nesse dia o cara pegou emprestado. Por quê?
Porque não é possível. Porque eles falam, porque um dos dois estavam com a gente. Ou o Reuven que pegou, ou o credor, ou o tomador de empréstimo. Ou o assassino ou assassinado. Então aí não se faz lei de Edzomem. Mas é interessante, porque na verdade, senão não tem como eles testemunharem que vocês estavam todo o tempo, 24 horas, estavam 24 horas com um cara que vocês sabem que ele não tomou empréstimo, que vocês sabem que ele, não cometeu assassinato, não, vocês sabem. Vocês estavam 24 horas com o cara, então é por causa que é importante o tempo. Então, já que ele nesse tempo ele estava conosco. Então, mas aí não tem Edzomem. Aí é 2 contra 2, uma situação que faria aqui no Brasil? Você tem 2 testemunhas que falam que o cara pagou, roubou, os 2 testemunhas falam que não, o cara não roubou. Absolve. Absolve? 2 contra 2 absolve. A gente tem um provérbio de na dúvida em favor do réu. Tá bom, isso na verdade, enfim, também é uma... tá bom. Isso chama, talvez, Amotzi Mechavero Alavaraya. Existe uma lei no judaísmo também que sempre que o cara quer tirar dinheiro do outro, no caso de dúvida, o cara que está cobrando, é o cara que está tirando o dinheiro que tem que trazer a prova. Quando é dúvida, então a prova, né, ela recai sobre o ônus, né? A prova recai sobre aquele que está querendo retirar o dinheiro. É dúvida, 50%, 50%, a gente deixa como... Não faz nada, a gente deixa como tá. A gente não mexe, se o cara quiser, ele tem que trazer uma prova 100%. Agora, nesse caso, que quando 2 testemunhas contra 2, talvez deveria ter também a opção de deixar o dinheiro no Beidin. E até chegar Mashiach, até chegar Elial. Ah, é? Aí chegando Mashiach, ele vai falar desse ou é desse. Mas, ele vai saber com certeza de quem que é. Certo. Mas existe mais bem, só mostra que enfim, quando isso chama Akhashá. Akhashá é o diferente de Hazamá. Akhashá é quando tem um contra o outro. Edut Mukheshet, tem um contra o outro que fica 2 contra 2. E aí é uma situação, enfim, que é um embate, não tem na verdade uma solução, enfim, como você falou, ou que fica com o réu, ou daria para o Beidin e ficaria, enfim, até o Elial vir e falar de quem é o dinheiro. Agora, quando se trata... Azamá é que os caras... O que é Azamá? É quando os testemunhas testemunharam sobre quem? Sobre as primeiras testemunhas. Vocês estavam conosco. Nem o morto, nem o assassino, nem o morto, nem o assassino, nem o credor, nem o tomador de empréstimo. É sobre as testemunhas que eles testemunharam. Que vocês estavam conosco. Então, já que eles testemunharam sobre as testemunhas, então aí sim tem a lei de Azamá. E aí a lei é que se eles falaram, vocês estavam conosco nesse dia que vocês estão falando, que vocês viram um cara matando, né? Não é possível que vocês viram um cara matando nesse dia, nesse local, porque vocês estavam conosco. Nessa situação é que a gente vai fazer a lei de Azamá. Certo. Por isso falou, se eles testemunharam sobre o Nehegrag, se eles testemunharam sobre o assassinado, ou sobre o Horeg, ou sobre o assassino, aí não se faz. Não é Zomemim. Se as segundas testemunhas testemunharam sobre o assassinado ou sobre o assassino, né? Como a gente acabou de falar que o assassinado não é possível, ele não estava lá naquele momento, ou a gente viu ele depois, enfim, ou que o assassino não estava lá naquele momento, estava conosco, não tem pena de morte, não tem Azamá. Mas se eles falaram como que vocês estavam conosco, as testemunhas estavam conosco, como vocês estão testemunhando que vocês estavam lá, se vocês estavam conosco em outro lugar, aí sim eles são memim e aí sim eles são mortos. Em caso de morte, nem em caso de dinheiro, vão pagar o dinheiro. Fala Gamara, então, até aqui claro, né? Fala Gamara, Bau Acherim, Vezimum Bau Acherim, Afilo Mea, Vezimum Kulam Ehargu. Fala Gamara, se vieram outros e fizeram Hazamá. Então, ou seja, que vieram 2, e aí falaram sobre os primeiros 2, vocês estavam com a gente. Como vocês podem ter testemunho, enfim, né? Como vocês podem ter feito esse testemunho, se vocês não viram isso, porque estavam... E aí vieram umas terceiras testemunhas, e falaram sobre as segundas que não é possível que vocês viram, né? Não é possível que eles estavam com vocês neste dia, nesse local, né, que eles estão testemunhando. Por quê? Porque vocês estavam conosco nessa, né? Eles falaram, a segunda testemunha falando que eles estavam em Londres, junto com as primeiras testemunhas. Vieram terceira testemunha falando sobre as segundas. Não, vocês estavam conosco em Tóquio.
Nossa, difícil. E aí vieram quartas testemunhas, eles falaram sobre as terceiras, e falaram, não é possível que vocês estavam em Tóquio, que vocês estavam conosco em Nova York, nos Estados Unidos. E aí sempre vai valer a última. Sempre vai valer a última. Essa é uma lei da Torá. Que quando é uma lei, quando é rachar 2 contra 2. Aqui, a gente não considera, enfim, aqui na verdade, porque não é 2 contra 2? Então, a gente vai ver isso, mas por um lado é chamado de Hidush, é uma novidade da Torá. Uma novidade da Torá que a gente acredita nas últimas 2. Uhum. Não tem lógica, você não faz, pela lógica, 2 contra 2. Então, por isso, pela lógica 2 contra 2, mas ali a Torá falou para acreditar nos 2 últimos. Uhum. Só que eu, na verdade, falo, enfim, existe, não, isso eu já conheço. Por que você acha que tem que acreditar nos 2 últimos? Não é só uma novidade, não é só um Hidush, não é uma novidade. Por que teria alguma lógica? Porque aqui eles estão testemunhando sobre a pessoa e não sobre o caso. Então, se eles estão testemunhando sobre o caso, eu falo aconteceu, você fala não aconteceu, então 2 contra 2. Mas quando eu falo vocês estavam conosco, na verdade, em outras palavras, eu estou testemunhando sobre você. Uhum. Então, na verdade, não estou testemunhando sobre a coisa, se aconteceu ou não aconteceu. Eu estou testemunhando sobre você. Então, não é 2 contra 2, porque eu estou, na verdade, em outras palavras, o que eu estou testemunhando sobre você? Que você está mentindo. Enfim, então, já que eu estou testemunhando que você está mentindo, então são 2 testemunhas que você tem sobre, são as primeiras 2, tem 2 testemunhas sobre elas, que elas são mentirosas. Não nesse caso específico, obviamente, se descobriu que eles estão mentindo nesse caso, enfim. Então, na verdade, não é 2 contra 2. Por quê? Porque as primeiras 2, elas têm 2 testemunhas falando sobre elas, que elas são mentirosas, enfim, que não é possível que elas estavam lá, estão testemunhando sobre elas. Uhum. Então, obviamente que não é 2 contra 2, enfim, se eu estou testemunhando que aconteceu tal coisa, e vem uma outra pessoa e fala que eu estou mentindo, não é 2 contra 2, enfim, eu perco a minha o seu testemunho é anulado. O meu testemunho não, porque eu tenho 2 testemunhas testemunhando contra mim. O que talvez eu possa fazer, enfim, é falar, essas 2, de repente, né, aí vai se tornar uma situação, enfim, essas 2 irem lá e falarem sobre as outras 2, vocês estão mentindo. Talvez, enfim, não sei se está... Vai vir um paradoxo, vai virar eterno. Mas se você já tem, assim, porque a princípio, né, vamos falar assim, aqui no Brasil, não sei também, mas se você tem 2 pessoas que eles fazem um testemunho, depois vem outras 2 e falam, eles estão mentindo, quem você acredita? Será que você não acredita nas últimas 2? Ou não tem a ver? Porque as últimas 2, elas estão falando sobre o cara que eles estão mentindo, então você tem aqui, ou seja, que eles estão mentindo no sentido que eles, não sobre o caso, mas sobre eles. Então na verdade, que o problema é uma nova coisa que aconteceu sobre essas pessoas, que elas são, enfim, mentirosas. Então elas não têm poder de... Eu não estou acreditando neles, não por causa... Não é a discussão se aconteceu ou não, é uma questão que vieram 2 pessoas para mim e falaram que eles são mentirosos. Então, a partir daí, eu não posso mais acreditar neles. A gente tem que acreditar? Não, na Torá a gente acredita nos últimos 2. Só que a gente vai ver que é Hidush, isso é uma novidade. Eu estou falando, é baseado em Maimonides, é baseado na Gemara, que existe uma certa lógica para a gente acreditar nos últimos 2. Porque os últimos 2 estão testemunhando sobre a pessoa deles. Não sobre o caso. Não sobre o caso. Então, se tem 2 pessoas que vêm e fazem um testemunho sobre as 2 testemunhas, sobre as primeiras 2, que eles são, enfim... mentirosos, porque, enfim, que eles são mentirosos, é basicamente isso que eu estou falando. Vocês estão mentindo por quê? Porque vocês estavam conosco, então testemunham sobre eles. Então, a princípio, a gente iria acreditar neles, porque nas segundas, porque as primeiras, né, as primeiras falaram que aconteceu isso daqui. Agora vem alguém e fala sobre eles que eles são mentirosos, então tem 2, que eles não estavam lá. Então tem 2 testemunhas falando que eles não estavam lá. Então eles perdem a força do testemunho deles. Uhum. É como qualquer pessoa que está sendo acusada. Então está sendo acusado, enfim, e a lei da Torá é que você acredita em 2 testemunhas que acusam. Então tem 2 testemunhas acusando essas 2 pessoas. Então a gente acredita no testemunho dessas 2 pessoas e a partir daí eles ficam impróprios, inválidos para fazer um testemunho. E aí vem 2 outros que abonam. Aí já é uma outra questão, mas não faz, isso aqui, não faz sentido isso aqui? Falar que a gente acredita nos últimos 2? Nessa situação? Sim. Vamos falar que eles são... Vieram outras 2 testemunhas e falaram, essas 2 testemunhas não são mentirosas, são assassinos. Ou seja, não são ksherim, são uma pessoa
Então, agora, eles tiraram a kashrut, né? Tiraram a kashrut, como se fala a kashrut? A condição, né? Enfim, eles tiraram a propriedade deles de poderem ser testemunhas. Tem duas testemunhas falando sobre essas duas pessoas, que não são pessoas, então eu acredito nessas últimas duas. Mas não checa? Não vai checar? Não, mas aí é uma lei da Torá, enfim, que a gente acredita nas duas testemunhas. Mas é uma lei da Torá que quando vem duas testemunhas e fazem um testemunho, a gente acredita nelas. Enquanto essas duas vieram e falaram, isso aqui aconteceu, a gente acredita nessas duas. Agora vieram outras duas e falaram, não, essas duas testemunhas não são boas testemunhas. Então agora elas perderam, agora essas duas então não são boas testemunhas, porque vieram duas testemunhas falando que elas não são boas. Aí acredita nessas outras. A gente acredita. Essa seria a ideia. Mas Beidin não checa nada. Ele não precisa, porque tá Beidin não precisa. Se tem duas testemunhas que a princípio são kshirim, né? Que essas são kasher, que estão testemunhando sobre outras duas, que elas não são, enfim, que elas não são kasher. Em princípio, a lei é que você acredita enfim, nas testemunhas que estão fazendo o testemunho contra essas primeiras duas. Uhum. É uma lei da Torá, enfim, que você... Aí, obviamente, que eles não podem, enfim, testemunhar sobre eles mesmos, né? Não, a gente é kasher. Não adianta, enfim, se tem duas pessoas falando que você não é kasher, você perde. Então, assim, teoricamente, uma vez que tem duas testemunhas falando sobre essas primeiras duas, que elas estão mentindo, a gente acreditaria nas últimas duas. Entendi. Elas perdem é sobre elas perdem a capacidade, a condição delas de poder ser testemunhas, já que tem uma acusação sobre eles. Uhum. Aqui no Brasil, vem duas testemunhas e fazem um testemunho. E aí vem outras duas e falam, não, essas testemunhas não são boas, elas são, enfim, mentirosas. Mas mentirosas no sentido que elas dão, não sei se... É só sobre a índole, não sobre o fato sobre específico. a índole, certo, sobre a índole. Aí, mesmo assim, a gente investiga. A gente vai investigar, tudo bem, mas assim, vamos falar que não tem, enfim, obviamente que pode investigar, vamos falar que não tem como investigar, é baseado somente nas testemunhas. Uhum. Baseado somente, se tem como investigar, a gente investiga também, sem dúvida. Não, aí é mas se não tem como investigar, você viu as duas testemunhas falando que essas primeiras não são boas testemunhas. Em que condição? Mas e qual que é o exemplo? No Brasil, qualquer lugar? São pessoas, enfim, que fizeram coisas erradas, não, assim, ou é que na Torá existe essa ideia, né, que alguém que é, enfim,